Outro dia eu atuei num caso sobre tributação do lucro do exterior e me veio aí a ideia de fazer essa aula aqui para você, para introduzir um pouco da situação da tributação internacional, que também é pouco explorada na graduação e muitos advogados, muitos estudantes têm medo de ingressar nessa seara. Então não sai daí não, que eu já volto para a gente começar essa aula. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui na rede social, no Instagram, Facebook, YouTube, nosso podcast lá no Spotify e em outros aplicativos de reprodução de áudio. Hoje eu quero falar sobre tributação do lucro no exterior, que é um tema que envolve aí o direito tributário internacional. E antes de iniciar, aqui eu não posso esquecer de pedir para que você já se inscreva aí no canal, ative as notificações, divulga para os amigos, para a gente poder continuar crescendo o canal e poder oferecer mais conteúdo de direito tributário. E aí eu fico sabendo do que você gosta, do que você aprecia aqui no nosso canal, quando você comenta e deixa aí as suas perguntas. A questão da tributação internacional, ela vem num contexto, e aí já iniciando nossa aula, num contexto de globalização. Ela passa a ter mais importância nesse contexto, porque com a circulação da riqueza de forma mundial, se cada país resolver tributar o mesmo sujeito passivo, o mesmo pressuposto de fato, vai ocorrer aí a dupla tributação jurídica, quando estados diversos, países diversos, eles olham para aquela operação que foi realizada e acabam tributando o mesmo sujeito passivo, o mesmo pressuposto de fato, se valendo de tributos que possuem materialidades comparáveis e também no mesmo período de tempo. Isso é conhecido em doutrina internacional como as quatro identidades, aí as regras de identidade que identificam quando há essa dupla tributação. E por que não é bom para a circulação de riqueza mundial, circular as operações econômicas, a dupla tributação, dois estados, dois países diferentes tributando essas mesmas materialidades? Porque isso atrapalha o comércio internacional. Esse é o principal problema em relação à dupla tributação. E é por isso que muitos países adotam tratados internacionais para evitar a dupla tributação da renda. Então aqui, essa é a preocupação principal do direito tributário internacional, fazer com que a tributação não incida duplamente nessas mesmas materialidades. E aí, trazendo para o caso concreto, um julgado concreto, essa questão da tributação internacional, o STF recentemente ele julgou que é constitucional determinados modelos de tributação onde a administração tributária brasileira olha para um lucro que foi produzido no exterior e que deveria ser oferecido, contabilizado na tributação pela empresa aqui no Brasil. Foi o caso da MP 21588 de 2001, artigo 74, que trazia uma regra baseada no artigo 43 do Código Tributário Nacional, que trazia aí uma regra de disponibilização jurídica de um lucro produzido no exterior, do lucro produzido numa empresa lá no exterior. O que acontece? Uma empresa brasileira, e aqui eu vou chamar de investidora, que pode ser controladora ou coligada, investidora, mas assim, pensa nesse nome, investidora, ela, incentivada pela economia interna, ela resolve aportar, investir numa empresa no exterior. Vamos imaginar aqui Brasil e França. Então, uma empresa brasileira investe numa empresa francesa e acaba tendo uma participação societária ali que lhe qualifica como coligada dessa empresa. Então, ela tem uma participação lá, de modo que os lucros que forem atingidos lá vai ter algum reflexo na contabilidade da empresa aqui no Brasil, fazendo com que haja acréscimo patrimonial. Então o que acontece? Uma empresa coligada aqui no Brasil, ou até controladora, de repente ela controla uma empresa lá no exterior, ela resolve
que aquele valor que ela teve, né, como disponibilidade jurídica lá no exterior, no nosso caso aqui na França, não vai retornar ao Brasil, né? Não vai voltar ao Brasil e não vai contabilizar. Isso acaba gerando um problema porque recursos que foram incentivados a ir ao exterior para fazer com que a circulação de riqueza ocorresse não retornam ao Brasil por vontade daquela empresa brasileira, né? Então, vocês veem aí, a empresa brasileira que tem um poder de influenciar nas decisões de uma empresa estrangeira, ela acaba, né, impedindo que aqueles recursos sejam oferecidos à tributação aqui no Brasil, para formar a base de cálculo aqui, mais especificamente sendo mais técnico, para formar a base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido e do imposto de renda da pessoa jurídica. Mas isso eu não vou entrar nos fatos geradores em si desses impostos. Mas o que acontece aqui com a tributação internacional é que quando esse tipo de planejamento tributário ocorre, se a gente pudesse chamar isso de planejamento tributário, o Brasil acaba sendo prejudicado porque importantes recursos não ingressam aqui no país. Da mesma forma que o lucro que ela tenha lá, ela deve informar aqui no Brasil, o prejuízo que ela tenha lá, ela também vai informar aqui no Brasil. Mas o que importa aqui, em termos de teoria até do direito tributário, é que o momento da disponibilidade jurídica foi legislado pelo Brasil internamente por meio dessa medida provisória que o STF considerou constitucional esse modelo de tributação. Então qual é o debate aqui, né? E aí eu não vou falar aqui sobre o acerto ou o erro do debate, não vou me posicionar aqui para não ficar muito longo esse vídeo, mas o debate aqui é que de um lado você vai ter a Fazenda Nacional, a União Federal, dizendo que ela não está tributando aquela empresa estrangeira, que é o argumento normalmente é o argumento do contribuinte, dizer que a União Federal está querendo tributar uma empresa estrangeira. Não é isso. Ela não está tributando todo o lucro, tudo aquela empresa estrangeira lá na França. O que ela está fazendo é verificar que um investimento numa empresa coligada do exterior, feito por uma empresa brasileira, gerou um acréscimo patrimonial para essa empresa brasileira. De modo que esse acréscimo patrimonial deve ser contabilizado, deve ser oferecido aqui à tributação, para que possa a administração tributária fazer as devidas fiscalizações. Então o cenário aqui é saber que, em termos de tributação internacional, o debate é sempre saber qual país que vai ficar com os recursos produzidos, se é o país de residência daquela empresa ou se é o país da fonte da produção daqueles recursos. Mas nesse caso que eu mencionei, que envolve aí um lucro positivo de uma coligada do exterior, acrescendo o patrimônio de uma controladora ou de uma coligada aqui no Brasil, essa questão não envolve essa questão de bitributação da renda, porque o Brasil está tributando uma empresa brasileira. Ele não está tributando uma empresa estrangeira. Nessa aula, então, eu só queria que você soubesse que existe essa questão da tributação internacional de não onerar a circulação de riqueza mundial com uma dupla tributação. Mas nesse caso concreto que eu mencionei, ele não tratava necessariamente de tributação de uma operação envolvendo empresas de países diversos, onde poderia haver uma dupla tributação. Trata-se somente de tributar a empresa brasileira, porque se percebeu que ela teve um acréscimo patrimonial em virtude de um lucro que ela teve no exterior. A questão, então, é essa, é divergente, realmente é divergente, mas eu queria que você começasse a ser inserido nesses debates também que envolvem tributação internacional, porque eles são importantes para o país e para o direito tributário brasileiro. Ok? Forte abraço e até a próxima!